pensar num instituto que completa 30 anos. É um feito, assim, né, num país como o nosso, de tanta instabilidade, né, conseguir ter passado por tantas gerações, se manter atual, né, eu acho que isso é um mérito, assim, sem tamanho. Eu ouvi falar do IBCCRIM a primeira vez, eu já estava no 5º ano da graduação. Eu era aluna de criminologia, na minha época, 5º ano da São Francisco era por área, eu fazia área de penal, eu era aluna do Checaira, né, do Salomão, e eu acho que era ali perto do início do 2º semestre, o Salomão comentou em classe sobre o seminário do IBCCRIM, que acontecia no Salão Nobre da São Francisco. E daí eu não conhecia o IBCCRIM, isso foi em 1997, fui procurar saber e acabei participando do seminário. Então, assim, meu primeiro contato com o IBCCRIM foi via seminário internacional. E eu fiquei maravilhada, porque, assim, vamos combinar que é uma época quase pré-internet, era super incipiente. A gente frequentava a biblioteca, né, fisicamente, olhava ali no fichário que existia. E foi uma chance de ter, assim, por alguns dias, contato com muitos professores estrangeiros, falando de criminologia, política criminal, processo penal, de uma maneira que não era exatamente o que a gente tinha na graduação, né? Então aquilo para mim foi assim um despertar. A partir dali eu comecei a frequentar o IBCCRIM, usar a biblioteca, eu emendei a minha graduação com ingresso no mestrado, e o repositório que havia no IBCCRIM na biblioteca foi assim fundamental para a minha pesquisa. E também nessa época, assim que eu entrei no mestrado, começaram os convênios com Coimbra. Então, acho que eu fiz a 2ª turma do curso de penal econômico do IBCCRIM com Coimbra. Então, para a gente, assim, acho que era um luxo, para quem era da área de penal, não tinha nada equivalente dos meus colegas que faziam outras áreas, né? Civil, comercial, talvez o concorrencial estava começando ali, né? E tinha também um instituto semelhante. Mas foi assim que eu comecei a frequentar o IBCCRIM. E depois disso, como que daí eu comecei a atuar no IBCCRIM? O professor Alvino estava começando aqui, acho que tinha sido uma ideia original do Leonardo Sica, que era também meu veterano, na São Francisco, começar o laboratório do IBCCRIM. E daí, com o auxílio do Alvino, professor Alvino, que também era um professor de lá, ele começou a organizar o laboratório do IBCCRIM, uma coisa muito incipiente, e ele chamou alguns alunos da pós-graduação, um de cada área. E eu vim como a aluna da pós-graduação responsável por processo penal, para pensar, conceber um curso anual para alunos de graduação. E daí eu comecei assim com o Alvino, depois eu fui a responsável pelo laboratório, né, desde o início. E fiz grandes amigos aqui, amigos que são de vida toda, que também eram estudantes da época, Davi Tangerino, Luiz Guilherme Vieira, Daniel Pacheco, que é professor de Ribeirão Preto. Nós começamos, era um grupinho pequeno que começou aqui o laboratório. Acho que além da formação acadêmica, né, por aqui ter toda uma discussão, contato com muitos professores, obras, saber o que estava acontecendo, acho que teve um lado humano, tem um lado humano que é fundamental. A gente se encontrava aqui na sede do IBCCRIM todas as quintas, diferentes gerações, então havia desembargadores na ativa, desembargador aposentado, professores, delegados, promotores, gente com uma formação completamente diversa, e obviamente isso contribuiu, obviamente, na minha formação. Não sei nem dizer se contribuiu, foi a minha formação. Não sei o que teria sido não fosse a existência do IBCCRIM, né? Então, obviamente, eu devo muito ao Instituto, pelo contato, por aprender, por conhecer o diferente, por ter diferentes perspectivas, por conhecer gente do Brasil todo, né? O IBCCRIM, pouco a pouco, foi se nacionalizando, né? A gente foi conhecendo, acho que é uma dessas áreas que a gente, não sei se nós somos poucos, mas nós nos conhecemos muito, né? Então, acho que o IBCCRIM encolheu as distâncias que poderia haver, juntou muita gente interessante. Essa questão geracional, para mim, é uma coisa muito marcante, né? Eu tenho amigos com muita diferença de idade em relação a mim, mais velhos e também mais novos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito do IBCCRIM, assim, romper essa barreira
da idade geracional, a gente aprender com a experiência dos mais velhos, impulsioná-los a também conhecer mudanças em relação a isso. Eu acho essa troca incrível aqui. Fui a primeira mulher presidente do IBCCRIM, mas eu acho que eu também acho que teve duas questões aqui, não só ter sido uma questão de gênero, a primeira mulher, mas também de uma geração que frequentou o IBCCRIM enquanto estudante. Eu acho que isso foi uma coisa que se repetiu depois que eu fui presidente. Então, a gente cursou a graduação conhecendo o IBCCRIM. Acho que os presidentes anteriores já eram, de alguma maneira, profissionais da área, gente até aposentada quando fundou, mas gente que já tinha uma carreira. A gente não, a gente começou, a gente se formou no IBCCRIM. Então, eu não sei exatamente dizer qual foi o rompimento ou a mudança maior, se foi de gênero, porque depois de mim outras vieram, ou se foi geracional mesmo. Eu tenho a impressão hoje em dia que é bem mais geracional e por conta disso a questão de gênero obviamente acaba vindo porque as mulheres ocuparam mais espaço. Eu não senti, agora olhando para trás, eu fiquei pensando nisso, né? A gente está falando de 10 anos, eu não sei se eu não senti ou se eu não percebia, pode ser que seja isso, acho que hoje em dia a gente tem uma visibilidade maior sobre a questão de gênero, mas eu tive uma questão muito feminina, assim, eu fiquei grávida na minha gestão, né? E eu tive, assim, total apoio da minha equipe ali no momento, né? Eu tenho histórias que tem gente que eu não conheço, mas sabe de uma história. No primeiro seminário do IBCCRIM, eu estava grávida em 2011, na minha gestão, eu participei da abertura do seminário, no período da manhã, almocei no seminário do IBCCRIM, e às 8 horas da noite nasceu a minha filha. Então, eu estava super ativa ainda, tem gente que se lembra disso, da Marina ter nascido no primeiro dia do seminário. Acho super marcante isso, assim, na primeira gestão de uma mulher, ter tido isso. E contei com muito apoio, principalmente do Vico, que era o vice-presidente na época. Eu não me distanciei totalmente, fui me mantendo, obviamente, a par, vinha para cá, tive todo o apoio possível para isso e concluí a gestão no ano seguinte de maneira muito tranquila. Havia aqui, acho que tinha começado no ano anterior aqui no IBCCRIM, acho que na gestão do Mazina, um projeto com a Melinha Teles de formação de promotoras populares, chamava Maria Maria. Era super interessante, eu acho que era um papel importante do IBCCRIM como um instituto, né, trazer pessoas que teriam condições de ser líderes, referências, né, até saber o que era violência, né, a gente está falando aqui de 10 anos atrás, Lei Maria da Penha e tudo mais, e era um curso anual de formação de promotoras populares. Isso atravessou a minha gestão, acho que seguiu adiante ainda por alguns bons anos, um papel super relevante do IBCCRIM em relação a isso. Me lembro bem disso. Também teve participação da própria Maria da Penha em seminário internacional. Essa sempre foi uma pauta relevante do IBCCRIM. Entre outras tantas que acabaram sendo incorporadas. Eu acho que, por exemplo, durante a minha gestão, a gente falava pouco ainda de discriminação, de questões raciais. Não era uma pauta ainda naquele momento. E, obviamente, acho que o IBCCRIM soube se atualizar em relação a esse assunto, né, de diversidade, não só de uma questão de gênero, mas racial. Acho hoje isso bastante importante. O ano passado eu fui a presidente do seminário internacional e isso foi uma preocupação assim, desde o dia zero do seminário, desde a formação da comissão organizadora, que a gente não fosse centrada em São Paulo apenas, que tivesse professores representantes de todas as regiões. Então, a formação plural, desde a formação assim, da própria concepção do seminário, depois no convite feito aos professores e professoras, e também na própria formação da própria mesa. E eu acho que essa educação que a gente vai se impondo, assim, né, porque é se abrir para o novo, é conhecer, eu acho que, de novo, eu acho que o IBCCRIM está em constante mudança em relação a isso, mas vai se sedimentando de uma maneira que eu tenho certeza que aquilo que pareceu um esforço inicial, uma preocupação, ela já acaba incorporada com o tempo, né? Eu acho que a gestão da Marina teve muito disso, assim, um amadurecimento forte em relação a esse assunto. O seminário do IBCCRIM é um momento, eu acho que principalmente de encontro, né? Ele é um momento de celebração,
enquanto a gente fazia presencial, obviamente teve o período remoto por conta da pandemia, mas é um momento de encontro, muita gente do Brasil todo, e é uma chance, obviamente, de ouvir o que está acontecendo naquele ano. Então, o núcleo que organiza o seminário tem uma preocupação de ver o que está acontecendo fora, quais são as discussões. A gente, diferente de outros seminários, a gente não é monotemático, né? Tem seminários que tem um único tema, um único eixo, a gente não tem isso. Tem temas variados, né, sob perspectivas diversas, e é um momento tanto de atualização, se a gente pode chamar assim, acho que é o maior da América Latina, talvez nessa área de ciências criminais, mas um momento de celebração, de encontro, né, como eu disse, o IBCCRIM, ele é nacionalmente conhecido, as pessoas aproveitam essa semana para vir para cá, para se encontrar, os próprios coordenadores locais também têm esse esforço de divulgação. Então, acho um momento único, assim, tanto de conhecimento, né, como também de celebração e de encontro. Quando eu assumi o IBCCRIM, a presidência do IBCCRIM, né, a diretoria toda, teve uma preocupação, acho que, eu não sei se foi a primeira vez, mas para mim foi, porque até então eu era uma pessoa mais ligada às questões acadêmicas. Eu tinha sido vice-presidente, eu trabalhava aqui, sempre trabalhei, tem gente que entra pelo boletim, como eu falei, eu entrei pelo laboratório, tem gente que vem via biblioteca, eu sempre tive essa questão mais de formação de alunos e tudo mais. Então, para mim, uma questão marcante na gestão foi olhar para a gestão de uma maneira assim, profissional, números, quem são os nossos associados, onde estão, foi um esforço em relação a isso que eu chamaria mais administrativo, interno, olhando para dentro. A gente chegou até a fazer, sempre tem nessas viradas, né? Se a gente pensa em 2000, 2010, 2020, sempre tem essa coisa de um marco meio mítico, né? De um bug do milênio, essa coisa de vamos olhar para trás, para onde vamos. A gente chegou a fazer uma semana inicial, vamos pensar, refletir, organizar o que queremos. Teve bastante disso logo no início, eu acho que foi importante assim, para traçar algumas coisas, e eu acho que daí vieram algumas ideias, do tipo, a gente sempre foi muito crítico de produção legislativa, né? O IBCCRIM sempre foi. Mas a gente falou, por que a gente não participa da própria... Vamos começar a ajudar a construção de lei, ou também veio daí, estava começando a questão da comissão de amicus curiae, vamos organizar isso. Claro que a gente sozinho não conseguiria fazer, mas vamos nos associar com faculdades, alunos que ajudem a produzir isso. E isso começou a ser sistematicamente produzido. Olhar para a pauta do Supremo, coisa que hoje é fácil, mas pensa, 10 anos atrás não era tão difundido. Então, olhar para a pauta, escolher quais eram os casos relevantes. O IBCCRIM não poderia banalizar a sua atuação, né? Porque tinha que entrar naquilo que fosse uma causa que tivesse a ver de maneira estatutária com os ideais do IBCCRIM. Então, acho que a gente começou de uma maneira assim, institucionalizar a atuação para outras frentes, legislativa, judicial, e essa participação eu achei que foi relevante, coisas que vieram para ficar, né? A gente acabou instituindo comissões importantes aí. Nesse ano, se vocês se lembrarem, era um ano de muita produção de projetos de reforma global, tanto do Código de Processo Penal quanto do Código Penal. Isso teria um impacto, isso não foi adiante, quer dizer, agora ressurgiu o debate sobre o projeto de reforma do Código de Processo Penal, que é de 2009, quer dizer, ele nasceria quase velho agora, né? Tem toda uma discussão que o IBCCRIM internamente também tem feito para contribuir com isso, mas naquele momento foram discussões importantíssimas. A gente usava o seminário internacional para fazer audiências públicas a respeito disso, dos projetos de reforma, né? Então, produzia conhecimento aqui e difundia em audiências públicas que eram, inclusive, abertas para pessoas não inscritas no seminário. E as pessoas iam, né, no período da noite, no hotel que abrigava lá o seminário, lotava, muitas discussões. Então, a gente teve bastante discussão sobre isso. Acho que a questão das drogas também pautou bastante. Desde o documentário, a gente teve, né, a questão
acho que até um trecho do seminário, salvo engano, saiu naquele documentário a respeito do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando começou uma discussão sobre quase um abolicionismo ali a respeito da lei de drogas, e um trecho teve take no seminário do IBCCRIM sobre essas discussões a respeito de descriminalização. Então a gente teve muita coisa discutindo, a gente participou do direito de manifestação como amicus curiae na Marcha da Maconha, que era uma discussão, né? A gente olha hoje, parece super distante, mas sobre a proibição ou não, se isso seria apologia ao crime, ao direito de manifestação, o IBCCRIM participou. Na minha gestão, eu me lembro de estar grávida no plenário do Supremo acompanhando essa discussão. Então, a gente teve muita relevância nessas discussões todas. Eu acho que a questão criminal, assim, ela é pendular, né? A gente tem lutas históricas, né? Que não é porque a gente não ganhou em determinado momento que deve desistir. Eu acho que no processo penal, ainda mais, né, movido por interesses midiáticos, né, por um olhar muito próximo, é muito difícil a gente vencer todas essas batalhas. Eu acho que a gente conseguiu, ao longo desses anos, obviamente, emplacar muita questão importante, às vezes até sem querer. Por exemplo, eu acho que a lei anticrime, que ela tem ali, nunca ninguém poderia imaginar que processo penal acusatório seria consagrado na lei anticrime. O que é isso, né, para quem não é exatamente do direito? Uma lei que foi concebida eu acho que foi gestado o pacote anticrime com uma política criminal mais dura, mais repressiva, no processo legislativo acabou ganhando ali acréscimos que levaram, de alguma maneira, a algumas conquistas incidentais ou acidentais, não estava no escopo desse projeto de lei o que acabou acontecendo. Então, acho que assim, a lupa com que se olha para a questão penal, né, todo mundo opina. Se a gente for olhar nesses últimos anos, eu vou falar até fora já, né, da época que eu já estava fora da gestão, a gente acompanhou a Operação Lava Jato, antes disso, o Mensalão. Era assunto corriqueiro, você entrava no táxi, a pessoa perguntava se, você dá aula aqui, cabem embargos infringentes de decisão do plenário. O assunto penal, né, virou coisa que a gente mal falava na faculdade, era discussão corriqueira, né? Então, acho que o IBCCRIM tem esse papel importante de, inclusive, para fora, né, não falar para convertidos não falar só para nós mesmos, mas contribuir para esse debate. Eu acho que o IBCCRIM faz isso e tem que fazer isso de maneira muito, eu vou falar cientificamente, no sentido de ciências criminais, assim, porque tem uma questão constitucional, convencional da Convenção Americana de Direitos Humanos, que não é político-partidária, é uma questão do melhor modelo de justiça criminal que o IBCCRIM prega, seja para o processo penal de massa, né, e a gente acompanha aqui várias questões de execução penal, de desassistidos e tudo mais, seja do direito penal econômico, que é algo mais recente, que o IBCCRIM sempre teve na liderança dessas discussões, até mesmo pela proximidade com Coimbra, né, que foi a primeira porta que despertou várias questões aqui relevantes doutrinariamente. Então, eu acho que o IBCCRIM tem esse papel, acho que algumas lutas são vencidas, algumas são ganhas, mas elas permanecem sendo combatidas, assim, enfrentadas pelo IBCCRIM em diferentes momentos. Eu acho que o direito penal, nos últimos anos, o direito sancionatório, né, ele tomou várias áreas. Obviamente que a pauta política é altamente permeada por isso, mas eu digo mais, até sobre a minha própria área de atuação. Aquela questão de que o penal era um de fora, que não, né, se a gente pensar em assuntos empresariais, eles são todos hoje permeados por assuntos penais. As obrigações de compliance, de atuar corretamente, de ter um código de ética, de ter obrigações, né, perante investidores, tem uma série de coisas que o penal acho que foi perdendo esse preconceito, né, esse medo, né, como se fosse alguma coisa marginalizada. Eu acho que ele ganhou uma importância, né? Tem o direito penal dos negócios, tem o direito penal político, eu acho que tem
ganhou muita importância, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do aborto também foi sempre uma pauta, né? Foi sempre uma discussão, é uma discussão perene do penal, das cortes constitucionais. Eu não diria nem o direito de aborto, porque acho que quando a gente fala de aborto, a gente traz toda uma carga moral, religiosa e tal. Eu vou falar do direito de escolha, que eu acho que é isso. Se a pessoa pretende ou não abortar, é uma escolha, a meu ver, dela. Estou falando do direito de escolha. E eu acho que esse, obviamente, é um tema que envolve IBCCRIM, envolve as mulheres, né? E é um tema atualíssimo. Eu me lembro da discussão que teve lá atrás sobre a anencefalia, né? Que foi uma discussão importante, né? E hoje a gente volta com isso, enfim, com episódios estarrecedores, né? Não há um dia de sossego em relação a esse tipo de assunto no Brasil, né? Triste. Tenho a impressão que o debate político ele se vale das pautas do penal, mas de maneira muito rasa, né? Ele se apropria do discurso ou da fala, mas sem a profundidade ou sem as repercussões que daí adviriam. Então eu acho que é importante porque joga a luz sobre o assunto, mas daí eu acho que cabe a gente qualificar o debate, né? Ou mostrar, por exemplo, a impropriedade. E daí eu me lembrei agora de uma questão importante que o IBCCRIM fez lá atrás, foi antes da minha gestão com certeza, que era a formação técnica de jornalistas, para conhecer desde o vocabulário que a gente usa até poder acompanhar de maneira apropriada, por exemplo, a tramitação de um projeto de lei, conhecer a linguagem, né? Porque é a primeira forma de você se apropriar daquela discussão, né? E eu tenho a impressão de que essa é uma pauta importante, né? A gente acompanhar ou mostrar, ocupar espaço na mídia a respeito disso, né? Não ter medo de aparecer, porque eu acho que ajuda. Eu tenho a impressão de que a pauta criminal ela é sequestrada assim, para um lado e para o outro, né? De maneira muito rasa. Esse é um papel relevante do IBCCRIM, né? Como eu falei, não falar para convertidos, falar para trazer essa linguagem do penal e para que as pessoas compreendam, né? Eu até estava brincando com meu filho outro dia de essas saídas que tem, né? Saída de Natal, saída de Dia das Mães, perguntando se ele achava alto que as pessoas, por exemplo, 90 e poucos % das pessoas retornam, se ele achava esse número alto ou baixo. Ele falou, não sei por quê. Eu falei, acho super alto, você voltaria? E me lembro de um artigo escrito, né, falando, a gente acha 90 e poucos %, por exemplo, para a cura do câncer, super alto. A gente acha 90% alto para tantas coisas. Por que a gente não acha para as pessoas que retornam para o sistema de justiça criminal? Então, eu acho que esses preconceitos, né, que existem em torno da questão carcerária, da questão de, popularmente se diz, né, direito para pessoas infratoras, direitos como se não fosse de todos nós. Eu acho que é um papel do IBCCRIM ajudar a desmistificar, a mostrar como as decisões são tomadas, como que é feito, como que o processo legislativo se desenvolve, né? Que ele não que as questões não são ali números cabalísticos. Eu me lembro de uma experiência profissional que eu tive quando eu trabalhava em Brasília, foi logo que foi julgado inconstitucional a vedação da progressão de regime, na lei dos crimes hediondos, e daí a Câmara, né, o Congresso correu para aprovar uma reforma para mudar o coeficiente. A gente falou, como que se dá isso? Né? É um número cabalístico, de onde que tira? Né? De onde que o legislador tira isso? Então, acho que o IBCCRIM também tem um papel importante de produção de conhecimento para subsidiar também essas alterações. E isso, obviamente, passa também pela opinião pública, né? Pública ou publicada, né? Aquilo que é dito, nem sempre são a mesma coisa, né? Bom, o IBCCRIM, obviamente, além do seu corpo de funcionários e diretivo, acho que ele não existiria sem um número gigante de voluntários, desde os coordenadores de cada uma das áreas, os subcoordenadores, não só aqui, mas nacionalmente, né? É um número muito grande. Eu acho interessante como isso se mantém, né? Porque é isso, são várias gerações convivendo, gente que já está aqui há muito tempo, gente que está chegando.
Na minha gestão, a gente teve uma preocupação grande com o que a gente chamou, até com um termo que é bem penal, os egressos, né? Porque a gente formava alunos de graduação no laboratório, e era um curso anual e daí não tinha mais notícia da pessoa. Então, a gente teve aqui uma ideia de ir atrás desses alunos para que eles acabassem, quem quisesse, obviamente, se engajando em outras atividades do Instituto, trabalhando no boletim, na biblioteca, ajudando nos cursos, né? Sempre precisa de muita gente nessas questões de organização, né? Receber um professor, ajudar na divulgação. Então, a gente tinha muita preocupação que os alunos que se formassem aqui, que era a base, né? Porque se eles entraram aqui, eles deveriam ficar. E eu acho que essa questão geracional é isso mesmo, é o que oxigena o IBCCRIM, eu acho que é o que justifica um instituto como o IBCCRIM, que vive de contribuição associativa, é disso que vive o IBCCRIM, né? Sobre o boletim, é engraçado, logo que eu comecei no IBCCRIM, né, que eu estava terminando a graduação, tinha gente que até não falava eu sou associado ao IBCCRIM, falava assim, eu assino o boletim. Porque era tão bacana isso de receber todo mês um negócio escrito, né? Era pontual, você recebia um artigo com as coisas que estavam acontecendo, tinha decisões importantes comentadas, então tinha essa expressão, eu assino o boletim. Eu acho que o boletim se manteve dessa forma, né, como um veículo de divulgação extremamente importante, de alta qualidade, de debate, de ideias diferentes. Eu acho que isso também é importante, o pluralismo de ideias, ouvir, né, opiniões diferentes. O boletim foi fundamental e eu acho que foi fundamental também para a formação de muita gente. Tinha muita gente que colaborava com o boletim, selecionando jurisprudência, decisões que saíam, né? E como tinha essa obrigação, o edital do boletim é a voz do IBCCRIM, né? A voz institucional sobre pontos muito importantes do IBCCRIM. Então, acho o boletim fundamental, é a alma do IBCCRIM para fora. A biblioteca, ela é uma biblioteca extremamente atualizada em comparação com bibliotecas universitárias, né? As bibliotecas, elas são históricas, né? Falo pela USP, a biblioteca é uma biblioteca que você encontra, obviamente, obras raras, trabalhos extremamente importantes, mas ela deixou de se atualizar pelo custo, né? Não é uma biblioteca só de penal, não é uma biblioteca criminal. A biblioteca do IBCCRIM, ela teve uma preocupação com periódicos, com revistas estrangeiras, né? De não descontinuar isso, e que foi por muito tempo e é ainda uma referência para eu acho que a biblioteca ela foi assim o germe de, eu diria, quase de toda a produção acadêmica, penal, processual, de criminologia nas últimas décadas. Difícil achar um trabalho que tenha sido produzido sem ter se valido da biblioteca, até do serviço que existe de envio, né, de fazer cópia, enviar para quem está distante. Acho que as produções acadêmicas devem muito à biblioteca do IBCCRIM, em constante atualização, tornar isso acessível à pesquisa no próprio site, né? Hoje pode parecer banal, mas, gente, isso lá atrás envolvia um custo, organizar a terminologia, como que isso seria feito, a gente poderia, não poderia digitalizar o que havia na biblioteca. Foram discussões de muitos anos atrás bastante relevantes. Eu acho a biblioteca um espaço fundamental para divulgação e para germinar ideias, né? Porque muita coisa saiu daqui. Multiplicador. Os alunos vinham até aqui para estudar, para pesquisar. A partir daqui, dissertações foram produzidas, cursos foram montados, né? Questões importantes foram levadas para a universidade. Acho que existe um intercâmbio muito próximo do IBCCRIM com as faculdades de Direito. Quer pelos cursos, então hoje o laboratório é alguma coisa nacional, né? Ele começou em São Paulo, chegou aí, salvo engano, para Santos, hoje em dia ele é nacional, e obviamente o IBCCRIM cumpre um papel que a universidade não consegue, não é que ela não queira, mas é impossível tratar com a profundidade e a atualidade de determinados temas que
a grade comum de um curso de graduação não comporta. Então, acho que o IBCCRIM tem um papel relevantíssimo na complementação dessa formação do aluno de graduação, do aluno da pós também, obviamente, com os cursos de pós-graduação lato sensu que o IBCCRIM tem, mas é um papel é uma via de mão dupla, né? Eu acho importantíssimo. Existe uma discussão sobre a própria sala de audiência criminal, né? O local em que cada um ocupe, às vezes a posição do juiz mais elevada e às vezes com o órgão de acusação ao seu lado, né? E se discute isso, né? Se isso seria a melhor forma de reproduzir cenicamente os direitos ou a posição de igualdade que deve permear o processo penal, né? Assim, o acusador não deve ficar ao lado do magistrado, ele é uma parte tal qual o acusado, a defesa, eles deveriam estar todos no mesmo patamar, né? Então, essa é uma questão discutida. Aqui em São Paulo, houve juiz que já mandou desfazer a sala para que houvesse essa concepção adequada da sala de audiência. Isso foi questionado, chegou a tribunais superiores e é uma questão, acho, muito simbólica da forma de administração da justiça, né? A posição de inferioridade, de submissão, né? Às vezes até de humilhação, né? Do acusado e do seu defensor, né? Porque existe muitas vezes, né, a simbiose ou a discussão ali de que o advogado, né, seria um coautor, um partícipe, né, não alguém responsável tal qual os demais pela administração da justiça, né. Eu sempre tive muita atuação com a polícia em geral, Polícia Federal, Polícia Civil. Eu acho que existe uma preocupação também de incorporação, assim, como um ator importante do sistema de justiça criminal. É o primeiro filtro, né? A polícia é o primeiro filtro. A gente acompanhou nos últimos anos esse incremento, né? Especialização, as operações da Polícia Federal, o que houve em relação a isso. Acho que a questão desses maxi-processos, das mega-operações, né? Coisas muito grandes, acho que mostraram um lado, primeiro, acho que importante, de especialização, de incremento da polícia, de valorização dessa atividade extremamente importante, que eu acho que é muito negligenciada, tanto da polícia como atividade, quanto também da polícia técnica. Hoje tem uma discussão enorme, bem processual, sobre cadeia de custódia, sobre preservação do material e tudo mais, né? A gente tem acompanhado isso muito de perto. Mas, ao mesmo tempo, acho que existe também uma certa desfuncionalização, né? Porque muito do que deveria ser discutido numa ação penal perante o juiz, na presença do advogado e tudo mais, o nosso sistema tem incrementado demais essa primeira fase para processos, né, procedimentos sigilosos, ocultos, em que a gente só fica sabendo no momento da deflagração, né, quando a pessoa é presa ou, né, sofre uma busca e apreensão. Então, acho esse um tema... trazer as discussões sobre polícia, inquérito, né? O IBCCRIM se aproximar disso é extremamente importante. Não dá para falar de processo penal no Brasil sem conhecer a fundo a atividade da polícia. Na minha gestão, o IBCCRIM fez 20 anos e parecia tanta coisa, né? Muita coisa. E eu acho incrível, assim, comemorar os 30 anos. Eu acho que nesses últimos anos o IBCCRIM mudou demais, assim, se atualizou, sem perder essa origem, sem abandonar a questão trazida pelos fundadores, que é tão atual, né? Eu acho que a questão que originou o IBCCRIM, que foi o massacre do Carandiru, permanece, infelizmente, né? São pautas perenes do IBCCRIM, e eu acho que o IBCCRIM está preparado para o que vem pela frente, tanto em termos humanos, né? Ele soube incorporar novas pessoas, ele é quase curricular, eu diria assim. Se você olha uma estudante hoje em dia que tem afeição pela área penal, ela passou de alguma maneira pelo IBCCRIM, seja lendo alguma coisa, seja participando de algum curso, de um webinar, de uma live, né? Essas coisas que a gente aprendeu a conviver nos últimos anos, mas é dificílimo dizer que uma pessoa
que gosta da área não conhece o IBCCRIM, né? O IBCCRIM se firmou e eu acho que isso é importante para garantir a longevidade do Instituto, né? Saber se atualizar sem perder as suas raízes. Eu acho que isso foi feito de maneira exemplar. E eu acho que é só isso que justifica o Instituto ter durado tantos anos da maneira como ele durou, né? E como ele dura, que siga assim. Gosto muito da ideia de misturar o antigo com o novo. Acho que todo mundo ganha, sabe? Fico feliz que ainda os fundadores estejam por aqui, participem. Eles são super abertos assim para o novo. Acho que se não fossem, não teriam criado o IBCCRIM. Muita gente depois de aposentada criou o IBCCRIM, né? Então, eu acho que todo mundo se alimenta disso e vai para frente. Assim.